Então vamos lá, ao fazer a alteração aqui no arquivo, né, nós vimos que a classe dele abaixo não mudou o nome, ele está como Form1, a mesma coisa que está aqui. Então quando eu tentar acessar as propriedades, ele ainda continua entendendo que essa janela pertence ao Form1. Então esse tipo de coisa pode acontecer quando você renomear um objeto, ok? O ideal é que você renomeie e execute aqui, ó. Vou clicar em iniciar para que ele compile esta minha solução. Ele vai compilar e vai mostrar para mim a tela do meu formulário, né? Aqui, ó, já até abriu, foi um pouco rápido, então ele já executou ele, Form1, que é o título dela, ainda não configuramos, né? Aqui eu tenho os botões e toda a estrutura da tela aqui inicial da minha janela, né, do formulário, e não teve problema nenhum, ok? Então assim, quando você precisar de renomear um formulário, tome cuidado com essa classe dele, porque se aqui você modifica o nome, né, vamos aqui, por exemplo, fazer o seguinte, ele nem permite que eu altere. Se eu alterar o nome aqui acima, onde está a Form1, vamos colocar aqui, por exemplo, FRM Login, ele vai automaticamente mudar aqui também, ó. Percebam que pode acontecer. E esse tipo de referência, vamos tentar aqui compilar novamente, ó, deixa eu fazer a inicialização, vou falar para vocês sobre um painel que vai aparecer aqui abaixo agora, que é o painel de saídas, ok? Ó, ele até conseguiu compilar, como vocês podem ver. Então ele compilou, né, e inicializou aqui o meu projeto. Abaixo tem um painel de saída que vai mostrar informações sobre a depuração. Qualquer erro ou problema que eu venha a ter aqui relacionado no código, ele vai mostrar aqui embaixo. Quando eu voltar agora para o meu formulário de design, percebam que ele dá um erro. Por quê? Ele fala que ele não consegue encontrar, né, essa classe inicial que foi passada, que é justamente a classe Form1. Quando eu tenho a criação do meu projeto, como foi feito aqui, ele gera o app-config, ele gera referências, ele gera um formulário de inicialização, tudo isso fica apontado para ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você for alterar, vou até dar um Ctrl Z aqui para voltar para o Form1, percebam que ao voltar, ele volta a entender, né, a minha janela e volta a funcionar esse meu controle de formulário. O que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes, se você precisar de renomear classes que já vem padrão aqui inicializadas no formulário, né, é melhor você excluir o form e recriar ele do que tentar mexer nessas classes, ok? Não faz diferença nenhuma, o formulário vai chamar FRM Login, não importa qual o nome da classe, o nome da classe por padrão é o Form1, então se você for alterar, você vai ter que alterar todas as referências. Eu não aconselho você fazer isso aí. Vou rodar novamente, ele vai funcionar perfeitamente, ó, e eu vou conseguir então ter a minha tela aqui 100% funcional. Antes de criar novas, né, vamos entender como que funcionam essas configurações. Então, eu primeiro, para configurar a propriedade de um elemento, eu tenho que selecionar esse elemento. Então, eu vou clicar aqui, ó, em qualquer local da tela. E aí, então, aqui vai me abrir o painel de propriedades. Cuidado, porque ele tem várias opções aqui. Ó. Ele tem categoria, né, ele tem alfabético, ele tem propriedades em si, que é o que eu quero, ele tem eventos, que é o outro aqui, e tem aqui algumas configurações. Vamos aqui em propriedades. Em propriedades, ele vai mostrar todas as propriedades relacionadas a esse elemento que eu estou aqui, no caso, selecionado. Então, eu vou ter acessibilidade, eu vou ter a aparência dele, ó, podendo aplicar uma cor de fundo, uma imagem de fundo, né? Eu vou ter aqui opções do cursor, que é o mouse, como que o mouse vai se comportar quando eu levar o mouse sobre esse elemento. Eu vou ter opções aqui de fonte, ok? Onde eu posso, então, definir um tamanho, definir negrito para ela, né? E vários outros caracteres. Cor da letra, que é o font color, form border style, que é o tipo de borda aqui, ó, por exemplo, quando ele está com esse Sizable, eu posso redimensionar ela, né? É só um exemplo aqui, não é para você decorar isso, que isso aí nós vamos ver. Então, se eu abro a minha janela, eu consigo, através desse recurso, redimensionar, aumentando ou diminuindo ela. Se eu quiser cortar isso aí, eu tiro o Sizable e deixo o Fixed Single. Existem outras propriedades ali também, que depois é interessante vocês passarem e verificar o que faz, ok? Mas a maioria eu vou utilizando e vou mostrando para vocês. Então, aqui, por exemplo, eu posso bloquear o usuário de redimensionar aquela janela. Então, todo esse tipo de configuração nós teremos aqui nas propriedades, né? Temos aqui abaixo, ó, Form1, que é o nome, o título do formulário. Eu poderia colocar aqui, ó, tela de login ou o que eu quiser aqui acima. Temos aqui algumas outras propriedades, por exemplo, aqui como tipo de comportamento,
né? Temos os dados, temos aqui o nome dele, ó, que está como form 1, que é o nome da classe, que provavelmente ocasionou todo aquele problema devido a esta referência que não estava modificada. Então, tudo isso eu tenho nas propriedades. Se eu alterar pela referência aqui, ó, vamos colocar FRM login, né, ele vai modificar para mim a classe dele e o nome desse objeto. Então eu tenho aqui, ó, FRM login. Quando eu entrar na minha classe, por exemplo, eu já tenho FRM login. E isso não veio a dar nenhum problema agora no meu formulário. Por quê? Porque eu alterei agora da forma correta, na propriedade do elemento. Se eu volto aqui, ó, nas propriedades dele, vamos verificar, né, ele ainda está com essa informação de form 1, mas ele já reconhece um formulário de inicialização agora chamado FRM login. Por quê? Porque esse objeto agora tem nome e o nome dele foi definido através da propriedade name, que é uma das principais que vocês vão ver aqui, né, daqui em diante, aqui dentro das propriedades. Então, toda referência que você alterar, você precisa ter cuidado, ok? Eu vou falando disso, vocês vão entendendo também no desenvolver aí, né, da aplicação.